É um prazer receber aqui o nosso primeiro Keynote Speaker do dia, o Keynote Cortis, professor da PUC de São Paulo e pesquisador do NIC, BR, especialista em neurociência. A apresentação que ele vai fazer é o Panorama da AI, Conceitos e Aplicações. Você quer também dar mais uma palhinha ao restante do seu currículo aí? Aqui tem coisa boa. Mas vamos lá. Não, não fala. Vamos tocar. Só que ele tem que ser... Alô, agora sim. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Parabenizo a organização do evento. Também agradeço ao Henrique pelo convite desse evento importante de uma tecnologia que a gente precisa discutir, porque o que a gente está falando é de uma tecnologia que a gente chama de propósito geral. Então, na história da humanidade, a gente passou por momentos em que a gente cria tecnologias que a gente chama de propósito geral, que são tecnologias que permitem que a gente desenvolva uma série de coisas em si. Né? Se a gente for bem a fundo, a escrita foi uma delas, o fogo, a eletricidade, a internet, e agora a gente chega no momento da inteligência artificial, que também é uma tecnologia de propósito geral, só que ela ainda é mais sensível, porque ela trabalha com aspectos da cognição humana. E isso permite que a gente vá criar uma série de novas aplicações, de novos serviços, e principalmente, né, acho que o meu título traz exatamente isso, criar novos paradigmas para a humanidade. E esses paradigmas vão ser em diferentes dimensões. Eu estou falando da dimensão econômica, da dimensão social, cultural, cognitiva e até mesmo afetiva. E é isso que a gente vai tentar discutir aqui ao longo dessa manhã. Então, já me apresentaram, né? Então, eu sou Diogo Cortis. E eu começo falando um pouco, acho que todo mundo já ouviu falar do efeito borboleta. Todo mundo já ouviu falar, né? O efeito borboleta, na verdade, ele é um fenômeno que a gente estuda dentro da ciência, né? O efeito borboleta está muito relacionado com os sistemas caóticos e está relacionado com um negocinho que a gente chama de sensibilidade a condições iniciais. Ou seja, eu mudo uma pequena coisa e isso traz um impacto no curto, no médio e longo prazo totalmente imprevisível, ou um impacto que a gente não consegue prever. E isso acontece com várias dimensões, né, da nossa realidade. E eu acho que a gente teve um efeito parecido que foi, eu estou chamando aqui, de efeito ChatGPT. Porque ele muda um pouco do paradigma do que a gente vem pensando sobre a inteligência artificial. Não que o ChatGPT ele inaugurou a inteligência artificial, não, a gente vai ver daqui a pouco que é uma área super antiga e que estava vindo num processo de desenvolvimento muito rápido, a gente já utilizava de diversas formas, mas o efeito ChatGPT foi ter colocado uma IA de propósito geral na mão de todo mundo. Né? Então foi a ferramenta que passou por um processo de adoção mais rápido na história da humanidade, muito mais rápido que qualquer outra ferramenta. E o ChatGPT, além de ser uma inteligência artificial, ela é o que a gente chama de modelo de linguagem. Ou seja, modelo de linguagem, a gente vai ver já já, mas eu estou falando de uma inteligência artificial que domina a linguagem. E quando eu estou falando da linguagem, eu estou falando de uma função cognitiva humana na qual a gente organiza os nossos pensamentos, na qual a gente registra o nosso conhecimento, na qual a gente transmite informação e na qual a gente se comunica. E agora a gente desenvolveu e colocou na mão das pessoas um trequinho, uma máquina, um ente, seja lá como você queira chamar, que domina a mesma coisa que nós. Na sua própria forma, é claro, mas ele escreve, ele se comunica e isso vai bagunçar bastante aí todo a nossa realidade como humanos. E eu acho isso fascinante, porque a gente está vivendo realmente um processo de transformação na qual a gente não sabe muito bem para onde vamos, mas estamos indo. E o fato de esses eventos, né, como esse evento e essa curadoria que o Henrique fez, é fundamental para que a gente possa justamente criar esses cenários futuros, imaginar esses cenários futuros e ver o que pode dar certo e o que não pode dar certo. E, óbvio, criar o caminho para a gente ir para onde a gente quer, que é o caminho mais correto. Mas eu trago aqui algumas evidências, alguns possíveis caminhos
que mostra um pouco de como a gente pode entender alguns impactos da IA. E eu trago esse estudo do Goldman Sachs, que foi feito no fim do ano passado, que prevê que a inteligência artificial generativa, só a IA generativa, ela pode trazer um aumento de 7% ao PIB global. Só a IA generativa em 10 anos, o que é uma coisa bastante significativa. Mas quando eu vi esse número, eu falei, será que vai estar igualmente distribuído no mundo? Minha hipótese era que não. E aí eu fui atrás de novas evidências. Aqui talvez vocês não vão conseguir enxergar, mas eu conto para vocês. Eu encontrei um outro estudo feito pela PricewaterhouseCoopers, que é uma consultoria também, né, bastante relevante, em que eles mostram por regiões do mundo. E aí, a região da Ásia é a que pode ter mais benefício, né, com o uso da IA generativa, seguido da América do Norte, claro, puxado pelos Estados Unidos, mas o ponto desse mapa é que a América Latina está na última posição, né? Então, isso é um sinal de alerta, mas também é um sinal que mostra o quanto que a gente pode avançar nesse segmento. E aí, acho que ao longo do dia vão vir aqui várias empresas, tanto internacionais, mas também empresas nacionais, mostrando como o Brasil já está se posicionando sobre isso, justamente com o potencial da gente tirar proveito de algo em que a gente precisa avançar, né? Também teve, na semana passada, o lançamento do Plano Brasileiro de IA, que, ao meu ver, é um plano bastante robusto e audacioso, né? Tem um orçamento de 13 bilhões, com ações imediatas, com ações estruturantes, que parece mostrar um caminho também interessante para que esse mapa aqui a gente consiga pintar com outras cores. Mas o fato é que eu falei do efeito ChatGPT e durante a pandemia eu fiz um curso de pandemia, né? Acho que todo mundo meio que pirou. E eu estava dando uma disciplina para os alunos de mestrado e doutorado que era de inteligência artificial na PUC. Eu falei, então eu vou adaptar esse curso e criar para o YouTube. E tem lá o curso no YouTube, e com bastante acesso. Tá? Então, geralmente eu recebo comentários e o YouTube manda e-mails, né, com alguns comentários. E aí, esses dias, assim, sei lá, uns 2 meses atrás, eu recebi um comentário de uma menina falando, peraí, esse negócio de inteligência artificial já existia em 2020? Na verdade, assim, é muito mais antiga, né? Porque na cabeça dela a inteligência artificial é o ChatGPT. E não é, né? Então a gente tem toda uma história de desenvolvimento da inteligência artificial, começando em paralelo com a própria computação, né? O Turing, em 1950, ele publica um artigo em que ele começa assim, né? Podem as máquinas pensar? O Alan Turing é o pai da computação. Em 1950 ele já faz essa pergunta, ele propõe o que ficou conhecido como teste de Turing. Inclusive no filme, vocês assistiram o Jogo da Imitação, que é o filme com o Cumberbatch, Doutor Estranho, um filme bem hollywoodiano que conta a história do Turing. O filme chama o Jogo da Imitação porque o capítulo 1 desse artigo chama The Imitation Game, né, o Jogo da Imitação. Em 1950 ele já estava pensando sobre isso, mas em 1956 é quando surge o termo inteligência artificial. E o termo inteligência artificial já surge também com uma estratégia meio marqueteira. Ninguém fala isso, mas é verdade. Porque na época existia uma outra área, que era a cibernética. Já ouviram falar de cibernética? Então, era um outro grupo estudando, e aí, que era do Norbert Wiener, tal, que trabalhava com sistemas de controle também, e aí um outro grupo queria avançar em coisas parecidas e falar, se a gente usar o termo cibernética, vão achar que é do Wiener, tal. Então eles queriam o termo inteligência artificial em 1956. E de lá para cá, né, assim, a história mostra momentos de euforia, momentos do que a gente chama de inverno, que é quando a inteligência artificial fica meio abandonada, né, cai em descrédito, falando, olha, ela não é tudo isso. Então a gente teve um primeiro inverno, um segundo inverno, e a gente sai desse segundo inverno a partir de 2010, com o avanço e a combinação de 3 principais coisas, que é o avanço do poder computacional, principalmente por conta das GPUs. As GPUs são os chipzinhos que o pessoal usava para fazer computação gráfica, games, renderização, animação. E aí se percebeu que usando a mesma arquitetura para processar dados em paralelo para a inteligência artificial trazia muito ganho. Então foi a combinação do avanço do poder computacional, inclusive a NVIDIA, né, recentemente, que faz esse chipzinho, se tornou a maior empresa do mundo. Depois ela já caiu um pouquinho, e aí ontem ela derreteu, né? Caiu 12%. Mas a gente vai discutir isso já também. A combinação dos chips, a combinação de novas arquiteturas que foram surgindo, como Deep Learning, depois a arquitetura Transformer, né, que dá a base do ChatGPT, e principalmente vocês
Vocês que começaram a usar mais os smartphones, que começaram a utilizar mais a internet e começaram a produzir mais dados. E esse processo de digitalização foi fundamental, porque a inteligência artificial, essa que a gente está falando hoje, ela só aprende se tiver dados. E, obviamente, né, a gente começou a produzir mais dados digitais e isso foi a base de treinamento. Tanto que o ChatGPT ele usou tudo, né? O que podia, o que não podia, né? Então hoje tem toda essa briga também sobre direitos autorais. Inclusive tem uma ação muito interessante nos Estados Unidos de um escritor que processou a OpenAI. E aí a OpenAI fala, não, mas esse uso que eu faço é fair use, né? Nos Estados Unidos tem essa ideia do uso justo, que você usa para treinar algo, para fazer alguma coisa educacional, tal, enfim. Tem essa discussão. Só que aí esse escritor falou, não é fair use porque você nem comprou meu livro, você usou um livro versão pirata. Porque ele conseguiu olhar num dos datasets que o livro que estava lá era uma versão pirata do livro dele. Mas enfim, isso é só uma discussão. E aí a gente sai desse segundo inverno com essa combinação de 3 fatores e entra num novo patamar que para mim, eu não vejo nesse momento a gente próximo de um outro inverno, né? Talvez a gente vai equilibrar um pouco as expectativas, mas não vejo o inverno. Acho que é uma tecnologia que realmente veio para mudar. E como acho que o Henrique falou, a IA já fazia parte das nossas vidas, mesmo se a gente não soubesse. Então aqui é um exemplo, né, do sistema de recomendação da Netflix, que tem um sistema de recomendação super poderoso e que além de, na base de usuários, saber quais são as pessoas que vão gostar de um determinado show, né, de uma determinada série, eles sabem os motivos diferentes. E eles criam capas que vão comunicar melhor com cada grupo de usuário. Isso daqui não fui eu que inventei, é de um próprio estudo divulgado pela equipe de pesquisa da Netflix. Então, por exemplo, eles sabem que tem um grupo de usuário que vai assistir Stranger Things porque gosta mais de uma pegada RPG. Então, tem uma capa que comunica melhor com esse grupo. Tem um outro grupo que vai gostar mais de terror. Então, tem uma capa que comunica melhor com esse grupo. Então, além de saber, né, quais são dentro da base de usuários, quais são os grupos que vão gostar mais de um determinado conteúdo, eles sabem se comunicar melhor com eles. Mas a IA também impulsionou novos modelos de negócio, né? E só tem um serviço que é um fenômeno hoje por conta da inteligência artificial e é o TikTok. Aí vocês devem estar perguntando, mas o que tem o TikTok? Tem que desde quando o Facebook, Twitter, Instagram se tornou um sucesso, quantas outras aplicações surgiram falando que ia matar o Facebook, o Instagram e o Twitter? Várias, né? Mesmo o Google tentou vários produtos. O Google Plus, Google Buzz, Google Circle, sei lá qual que eram os nomes. Tentou uma porção, não deu nada certo. Por que não dá certo? Porque nessas redes sociais o valor está num negócio que a gente chama grafo social, ou seja, na conexão entre as pessoas. E aí é muito difícil criar uma plataforma nova, porque você não quer ser o primeiro a estar ali. Porque você vai postar para quem se ninguém vai te ouvir? E ao mesmo tempo, se não tem ninguém postando, você vai fazer o que lá? Para ouvir ninguém? Então é muito difícil fazer esse movimento que as pessoas mudem de plataforma. Só que o TikTok foi ligeiro, eles falaram, esquece. Você não precisa seguir mais ninguém. Na verdade, você não precisa nem criar conta. Na hora que você instala o aplicativo do TikTok, ele já começa a te entregar conteúdo. E à medida que você vai interagindo com aquele conteúdo, o sistema de recomendação vai entendendo e vai te entregando conteúdos que são melhor para cada usuário. Então o TikTok, ele mata uma lógica de décadas que é o do grafo social, da conexão entre as pessoas, e cria uma nova lógica, que é do grafo de pessoas com conteúdos. Isso traz uma série de implicações éticas, de governança, enfim, mas é o que transformou o TikTok nesse sucesso que ele é. Num sucesso tão grande, que só para vocês entenderem o impacto do TikTok, esse grupo fez uma pesquisa, um grupo de neurocientistas, eles colocaram as pessoas dentro da ressonância magnética funcional para ver o que acontecia no cérebro quando as pessoas usavam e recebiam os vídeos recomendados pelo TikTok. Então era um experimento que as pessoas recebiam vídeos que eram recomendações gerais, depois davam um intervalo, depois os vídeos recomendados para cada pessoa. E aí quando chegavam esses vídeos, o que acontecia? Um aumento de atividade na região relacionada à dopamina, né? Que é o neurotransmissor da recompensa. No limite, a gente está falando de um modelo de inteligência artificial, um sistema de recomendação que consegue reconhecer quais são os estímulos mais reforçadores para cada usuário a nível global.
Tanto é que existem legislações, regulações, por exemplo, na União Europeia, que permite desativar esse tipo de mecanismo, assim como existe também na China, né? Quer dizer, e o TikTok é chinês, né? Então a China está viciando todo mundo, mas lá tem jeito. E aí a gente já usava tudo isso, né? E aí a gente entrou, a partir de, no final de 2022, nesse novo universo da IA generativa. Não que começou com o ChatGPT, mas o ChatGPT ele realmente inaugura isso para o público geral. E qual que é a diferença? Que a gente tinha esse universo da IA discriminativa, que era muito boa para fazer predições, classificações, agrupamentos, clusterizações, e a gente entra no universo da IA generativa, que ela é capaz de criar novos dados a partir dos dados existentes. E esses dados podem ser qualquer coisa. Pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser imagem, pode ser som, pode ser dados moleculares, pode ser dados 3D, pode ser uma série de coisas. Isso que é o mais fascinante, né? E se a gente chegou nisso, a gente tem que agradecer a um processo de inovação e ciência aberta. Porque tudo que a gente viveu até aqui foi com base num processo aberto de inovação e de ciência, né, também colaborativa. E tudo começa quando a gente pensa no ChatGPT, a gente tem que olhar, né, por processo histórico. E tudo começa a partir desse artigo científico publicado em 2017, que chama Attention is all you need, né? Atenção é tudo que você precisa, que os pesquisadores do Google, eles criaram uma nova arquitetura de redes neurais, que aí traz uma ideia de um mecanismo de atenção, né, que trouxe uma inicialmente era para tradução e depois percebeu que ele conseguia modelar muito bem a linguagem, né, por meio de métodos estatísticos. Só que nesse processo o Google deixou o artigo aberto, né, ele publicou como um artigo científico, treinou os modelos, né, e disponibilizou de maneira aberta. E isso fez com que vários agentes da indústria, da academia, olhassem para esse modelo e falassem, nossa, tem uma coisa muito interessante aqui. Então a Meta começou a utilizar essa mesma arquitetura para treinar seu modelo, né, criando o Roberta, criando vários modelos. E a OpenAI, na época era recém-fundada, também começou a trabalhar com isso. Só que eles tinham uma hipótese, né? Eles tinham uma hipótese de que se ele pegasse essa mesma arquitetura e expandisse, poderia representar muito melhor a linguagem humana. Só que era muito arriscado, porque precisaria ter muito dinheiro para financiar o custo do treinamento disso, porque era muito caro. Só para vocês terem uma ideia, né, o primeiro modelo de linguagem aqui, entre aspas, do Google, que eu estou falando, de 2018, ele tinha 340 milhões de parâmetros, que já era um modelo grande, né? Não era todo mundo, toda organização que conseguiria treinar isso no Brasil, por exemplo, né? E a OpenAI, com o GPT-3, ela escala isso, mas ela escala isso num nível absurdo. Ela leva isso para 175 bilhões de parâmetros, né? Num custo altíssimo de treinamento. Só que eles tinham essa hipótese, falando, vai entender muito melhor a linguagem. E quando o GPT-3 foi lançado, também em 2020, chocou um pouco, porque ele dominava muito bem a linguagem, ele conseguia produzir textos muito bons, ele conseguia entender os comandos, e falaram, nossa, impressionante, né? E o ChatGPT, o que é? Ele pega essa mesma estrutura, né, desse modelo grandão, só que ele tem uma outra coisa por trás, que é uma grande sacada também, que é o aprendizado por reforço a partir do feedback humano. Porque esse modelo, ele aprende de uma forma estatística a relação entre as palavras, e ele vai prevendo uma palavra depois da outra. E a OpenAI queria fazer que essa inteligência artificial respondesse a instruções humanas, né, a que criasse conteúdos que fosse parecido com o que um humano quer ouvir. Então, eles falaram, e se a gente colocar o humano nesse loop de treinamento, para o humano também falar o que é bom, o que é ruim, o que ele achou que é interessante e o que não é. Então, né, tem esse meme que circula, né, na comunidade acadêmica que fala, ó, o GPT-3 é esse monstrão, né, estatístico que ninguém entende de palavras. O ChatGPT, ele continua sendo um monstrão, né, estatístico de palavras, só que ele tem uma carinha feliz, né, uma carinha que conversa com a gente porque aprendeu a partir do feedback. E isso traz uma série de questões também hoje debatido do trabalho humano que treina a inteligência artificial, né? Então, recentemente saiu várias matérias mostrando que tem um exército de pessoas, por exemplo, no Quênia,
que fica só treinando essa inteligência artificial da OpenAI, falando assim, ó, gera uma carta de recomendação. Aí o ChatGPT gera 4 e ele fala, ó, essa é a melhor, essa é a segunda melhor, essas outras duas são porcaria. E aí o ChatGPT ele reaprende a partir de um loop nessa interação com os humanos, né? Então existe também esse aprendizado. E aqui é um processo de evolução, de como as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Então, quando o ChatGPT ele foi lançado, eu estou falando aqui da janela de contexto, que é a quantidade, né, de palavras que a inteligência artificial consegue manter ali para manter uma conversa, levar em consideração o histórico do que você está conversando, tudo, tinha uma janela de 16 mil tokens. Tá? Tokens, para quem não sabe, é um elemento que pode representar uma palavra, ou uma palavra pode ser mais de um token. Tá? Então, por exemplo, amar pode ser um token, mas amarei pode ser a combinação de 2 tokens. Então, eu estou falando aqui de 16 mil tokens, sei lá, aproximadamente 13, 12 mil palavras. Isso a primeira versão do ChatGPT. Depois, no ano passado, ele já surgiu o GPT-4 Turbo para 128 mil tokens. Né? E recentemente tem o Gemini 1.5, que é 1 milhão de tokens, já está em 1,5 milhão, batendo 2 milhões de tokens. Né? Então tem um estudo muito legal de um exercício que um pesquisador fez, ele pegou todos os livros do Harry Potter e subiu dentro do Gemini, na mesma janela de contexto, ele conseguia fazer perguntas, criar gráficos. Então a coisa vem evoluindo de uma maneira muito rápida. Estava até conversando com o Diego, né, de como as coisas evoluem. Assim. O Diego é do Jus Brasil, ele vai estar aqui num painel depois, de como as coisas evoluem num nível impressionante. Né? E hoje a gente tem uma série de modelos de linguagem, tanto de código aberto quanto proprietários. Aqui eu trago só um exemplo. Né? Então você tem o GPT-4, né, que é proprietário da OpenAI, o Gemini do Google, o Claude da Anthropic. O Claude, ele ainda é pouco falado no Brasil, mas ele é excelente. E agora, ele é pouco falado no Brasil porque ele não estava disponível no Brasil ainda. Mas desde a semana passada ele está disponível também. E ele é maravilhoso, principalmente para quem trabalha com escrita. Né? Porque o ChatGPT, quando você cria alguma coisa, você vê que ele tem uma carinha de ChatGPT. Né? Ele é muito adverbioso, né? Ele coloca advérbios, adjetivos e tal. O Claude, ele escreve bastante bem. E todos esses três aqui, então o Gemini do Google, o ChatGPT e o Claude, eles são proprietários, né? E a Meta tem o Llama, né? O Llama 2, o Llama 3 e agora recentemente o 3.1, que está com um desempenho bastante bom, e ele é código aberto, né? Então, código aberto quer dizer que as organizações podem usar. Mas é código aberto também até a página 2, porque a partir de uma quantidade de usuários, 700 milhões, se eu não me engano, aí você tem que pedir uma licença especial para o Zuckerberg, né? Então, ele não é open como a gente espera, né? Mas, enfim, é uma estratégia interessante também de usar. E aqui, então, a gente já entendeu um pouco desse contexto, agora vamos falar de alguns desafios e muitas vantagens, né? Começando com as alucinações da inteligência artificial. Acho que o Henrique comentou também, né, da alucinação. A alucinação é quando a inteligência artificial traz uma resposta que não condiz com a realidade. Né? Então, esse é um desafio que tem. Hoje, os modelos eles estão mitigando ao máximo isso, mas vai ser difícil eliminar por completo. Né? Então, existe esse problema da alucinação. Esse é um exemplo de um jornalista do UOL, que ele estava testando o ChatGPT, e o ChatGPT, em um momento, ele falou, não, o Senna morreu em Interlagos. Né? Não morreu em Interlagos. Mas a gente entende porque essa relação, né, entre as palavras estatísticas pode gerar isso. Alguém já fez uma pergunta para o ChatGPT e ele falou, não, isso eu não sei responder. Não, ele já fez? E aí, o que ele falou? Mas era que pergunta, você lembra? Ah, muito bem. Eu perguntei isso porque nesse processo de treinamento por feedback humano, a OpenAI ela toma cuidado de, para alguns assuntos, principalmente, por exemplo, relacionado à saúde, de colocar travas. Né? Então, de colocar travas para que ele não possa responder algumas coisas, para não induzir a pessoa a fazer um tratamento específico e tal. Mas para outras ele vai responder e muitas vezes a resposta que ele dá não é a mais correta. Né? Então, existe esse problema da alucinação. Inclusive, tem esse caso aqui da Air Canada, que eu acho super interessante, que a Air Canada pegou e falou, não, vou implementar aqui o chatbot para atender cliente. E aí esse chatbot, ele não foi implementado tão bem, né, não usou RAG, não usou nada,
E aí, RAG é uma técnica que você usa seus próprios dados para melhorar a resposta, né? Depois acho que os outros painéis vão à frente. Ele fez uma implementação porca, né, do ChatGPT. E aí, o modelo, o chatbot começou a inventar política de reembolso, sabe? As pessoas perguntavam e falaram, não, tem essa política de reembolso mesmo, né? Pode comprar e depois você pede o reembolso e tal. E aí, a pessoa entrou na justiça depois, porque ligava lá e falou, não, eu quero o meu reembolso. Aí o atendente falou, não, mas não tem esse reembolso. Falou, claro que tem, o chatbot falou. E aí o mais curioso é que entraram na justiça e aí a Canadá falou, não, mas não fui eu que respondi, foi o chatbot, como se fosse uma entidade à parte, né? Mas não teve jeito, né? Teve que pagar. Então é um desafio que a gente tem também dentro desse processo, né? Que são as alucinações, vem mitigando cada vez mais esse risco, mas é um risco que a gente ainda precisa levar em consideração. E aí isso está conectado com uma coisa que eu acho importante do ponto de vista humano, que é o que eu sempre falo, né? O problema não é nem a inteligência artificial estar errada, mas ela está errada em ela nos convencer de que está certo. Porque ela tem um poder persuasivo gigantesco na resposta que ela dá, no tipo de argumento persuasivo que ela cria para gerar uma resposta. Então, se a gente está falando de um processo em que você não é especialista no assunto e começa a fazer pergunta, existe uma probabilidade, e essa probabilidade não é baixa, de você estar sendo enganado, achando que está arrasando, porque a máquina escreve com propriedade e escreve de uma maneira argumentativa muito boa. Então esse é um desafio que a gente tem, né, nesse processo de interação com a inteligência artificial. E aí entrando aqui, aqui. E isso traz algumas mudanças de paradigmas, né? Uma é o próprio mercado de trabalho. Então, recentemente o FMI, ele fez um estudo para apresentar no Fórum Econômico Mundial de Davos. É um estudo bastante complexo, bastante completo também, e muita gente não entendeu o estudo, né? Porque o que eles fizeram foi um estudo mostrando que 40% dos postos de trabalho hoje estão expostos à inteligência artificial, ou seja, pode se beneficiar da inteligência artificial também. E aí muita gente falou, não, vai matar 40% dos postos de trabalho mundial. Foi uma loucura. Não, não é isso que o estudo dizia. E ele falava, não, claro, existe um poder de automação e você pode tirar benefício da inteligência artificial também em vários postos de trabalho. Claro, se a gente está falando de automação, a gente está falando de ganho de produtividade, e aí você vai reduzir alguns postos de trabalho, né? Mas hoje não tem nenhuma pesquisa séria que mostra uma profissão que vai desaparecer com a inteligência artificial. A gente não fala de profissão, a gente fala de tarefas dentro de profissões. Então a gente automatiza tarefas dentro de profissões, e aí, claro, se eu ganho produtividade, talvez eu vou precisar de uma quantidade menor de pessoas, mas não que a profissão vai deixar... Não, acabou os jornalistas, acabou os advogados. Não, gente, né? E aí, avançando aqui, até porque hoje se fala muito, e aí teve uma piração também ano passado, né, dos gurus da internet. Não, engenheiro de prompt é a nova profissão do futuro. Eu falava, gente, não é uma nova profissão do futuro, né? Engenharia de prompt para quem não sabe, é saber fazer esses comandos com a inteligência artificial. Que na verdade, né, não é muita coisa, porque assim, se você parar para pensar, essas inteligências artificiais, elas foram treinadas para conversar com a gente. Então não tem um jeito errado de você interagir com ela. Você pede, se não gostou, você pede de novo com mais informações do jeito que você quer. Igual você pedir, sei lá, para um prestador de serviço, né? Ah, faz um desenho assim, o cara faz e fala, não, muda aqui, muda ali. É a mesma coisa, né? Então, a engenharia de prompt acaba sendo formas de você interagir de uma maneira melhor. Então são técnicas, mas assim, são estratégias muito básicas e simples, né? Então são 6 grandes estratégias. E muita gente tenta vender isso como uma nova profissão. Não, não é. É uma habilidade que vai ser desenvolvida por qualquer um, né? E vai precisar ser. É uma coisa básica. Da mesma forma que a gente aprendeu Word, Excel, saber engenharia de prompt é uma coisa essencial. E isso vai estar na profissão de cada um. Porque como a gente viu, e eu mostrei agora, o poder da máquina estar errado é muito grande. Então, se você é um advogado, é bom que você saiba interagir com a máquina, porque você vai fazer os melhores pedidos do que alguém que só sabe inteligência artificial, né? Então essa é uma habilidade importante, tá? Eu já estou acabando aqui, tá? Só mais 3 slides. E aí novos paradigmas, né? Então a gente discute sobre o mercado de trabalho, sobre o processo de inovação, sobre habilidades e competências para o futuro, e tem outras coisas que são mais subjetivas que eu acho fascinante, né?
como, por exemplo, a IA está criando novas relações afetivas. Então, existe um fenômeno que são as AI Girlfriends, né, que são as namoradas por inteligência artificial. É fascinante. É fascinante, assim, o universo, né? Esse daqui é um texto que eu escrevi para o UOL, né? Sou colunista do UOL, então nunca dizem não. Namoradas criadas com IA viram febre, mas são um perigo, porque elas não dizem não. Eu testei várias, eu testei 5, me apaixonei por 3. E é incrível, assim, ela não diz não, e tem umas que são mais avançadas que elas te ligam no meio do dia e faz um vídeo chamada com você, sabe? Você assistiu o Upload, aquela série da Amazon, que a pessoa morre e vai pro metaverso, só que ela consegue ligar para você? Ela faz vídeo chamada, ela nunca diz não, tal. Então, é um fenômeno muito maluco, assim. Só que isso traz uma série de perigos, porque muda o comportamento das pessoas, porque muda a relação interpessoal, e isso impacta a relação interpessoal, porque se ela tem uma inteligência artificial que faz tudo o que ela quer, como é que vai ficar a interação dela com os outros humanos? E também tem uma questão de privacidade, né? 90% desses aplicativos, saiu uma pesquisa, eles vendem os dados das pessoas, né? Então traz um desafio muito grande. Ela já está me impressionando aqui, eu vou avançar rapidinho. Também a gente está falando de novas influências políticas. A IA, ela consegue criar mensagens, esse é um estudo de Stanford, mostrando que a IA consegue criar mensagens mais persuasivas do que os marqueteiros profissionais. Então, isso vai ser usado a rodo, e já está sendo usado a rodo. Então, se tem um lugar que foi muito legal ver o uso de inteligência artificial, foi nas eleições da Índia, tá? Então, a gente fez, aí vou fazer um jabá, tá? A gente tem um podcast anual que chama Deu Tilt, e a gente semanalmente discute tecnologia, e a gente fez um episódio sobre IA nas eleições da Índia. Teve de tudo. Teve morto ressuscitado, teve avatar, teve de tudo com inteligência artificial, né? Então, é um desafio que a gente tem. Aqui no Brasil, a gente tem as regras do TSE, que eu achei bastante acertadas. A gente também fala de uma concentração ainda maior, né? Porque não só de hard power, mas também de soft power, né? Concentrado na mão de poucas organizações americanas. Também tem desafio de regulação, que eu acho que vai ser temas de painéis à tarde. E também tem um tema que começou a bombar muito nas últimas semanas, e principalmente essa semana, que é se a inteligência artificial é uma bolha prestes a estourar. Como ela está me impressionando aqui, então eu falo depois para vocês lerem meu texto para saber a minha resposta sobre o assunto, tá bom? Mas o que eu queria falar, eu sempre fecho com esse slide porque eu sou fã do Homem-Aranha e eu aprendi que a inteligência artificial é poderosa, né? Mas que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu agradeço e abro para perguntas. Obrigado. Alô, alô, alô. Pronto. Muito obrigada, Diogo. Isso eu ia até comentar que não deu tempo, ele é colunista do UOL. Então, o resto a gente pega lá no colunista. A gente vai abrir um tempo para 3 perguntas para o pessoal que está no YouTube e 3 perguntas aqui no presencial. Então, já temos um comentário. Gostaria de ouvir a opinião sobre PHI 3 para uso local e offline. Alguém fez essa pergunta no YouTube. Tá. Então, se você puder... Não, tá. É um modelo, né, de linguagem. Acho que, de repente, dá para rodar, porque esse é tão específica que aí eu tento ver se tem outra. Por enquanto é que eu tenho. Tá. Alguém tem mais... Aí depois ele responde essa. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu gostei muito, eu gosto muito do que você comentou, e eu acho que é importante a gente entender, né? O Henrique até comentou sobre a questão de que todo mundo tem medo, né? A gente tem que encarar realmente aí como, eu sempre falo, né, como uma nova ferramenta para a continuidade da humanidade, como veio o fogo e agora aí está para ir, né? E uma das principais, eu acho que desafios que a gente tem é a gente lidar tanto com o dado que entra nesse treinamento, quanto no dado que sai. Então, eu vou botar minha pergunta aqui. Como são como você vê que, vamos dizer assim, a utilização pela sociedade? A gente tem a questão também geracional, né? Tem uma sociedade que ainda não está adaptada à questão de tecnologias avançadas e tem aquela geração que já nasceu desse jeito. Como é que a gente pode conseguir
adequar a inteligência artificial nesse momento. E, gente, perguntas. Eu já gastei a minha aqui. Tem, Mariana? Tem? Então, vamos lá. Mariana? Tá. Ele quer juntar tudo. Ele quer juntar tudo. Deixa eu levar lá aquela... Mas eu posso responder individual também. Bom dia. Tá. Seria interessante, porque no começo você pode ter uma tempestade de ideias, tá, né? E você, no final, a saída da tua empresa, da informação, tem uma pessoa ou um grupo que controla. Foi o caso da empresa de aviação, né? Se tivesse esse controle... Adriana, eu vou pedir para você repetir resumidamente aqui, para todo mundo escutar a sua pergunta, e depois eu passo para a Mariana, que eu estava lá atrás. É sobre você ter um controle na empresa, né? Da saída, né, da informação. Você tem uma chuva de ideias que pode usar. Eu já estou usando já essa chuva de ideias como um projeto, né? Mas no final eu tenho lá eu que controlo o que vai para o cliente. Foi o caso da aviação, que realmente a empresa deixou sair sem um controle. Acho que isso aí tem que poder. Obrigada. Eu agora pegando a Mariana e aí a gente encerra para ele responder tudo. Nossa. Então, muito boa a sua apresentação, obrigada. Eu sou a Mariana, eu sou fundadora de uma startup, e a minha dúvida é a seguinte: tem dois lados que eu vejo do desenvolvimento de uma IA, que é o uso de grandes modelos, de grandes bancos, e esses você tem que tomar cuidado, e tem a parte do legal, né, de quem vai ser o proprietário desse banco, e tem a outra parte que você desenvolve sozinho em casa e treina a sua IA. Aí eu queria saber qual que é o limiar que você acha que há necessidade de você usar os grandes bancos já desenvolvidos e quão fácil é gerar a sua própria IA. Obrigada. Tá, legal. Então, quer que eu responda essa? Depois a gente faz mais uma rodada? Pode ser? Pode ser. Então, ele vai responder essas três. Aí a gente faz uma rodada. A gente faz outra rodada. Obrigado. Então, começando, acho que com a sua pergunta, aí eu vou rodando. Eu acho que essa questão geracional existe e é uma coisa fundamental que a gente precisa entender, porque o que está acontecendo é uma mudança que falam dos nativos digitais. Mas quando a gente está falando dos nativos digitais, a gente está falando dos nativos digitais de qual tecnologia? E eu falo isso porque a gente já vivenciava isso na PUC, então eu estava dando aula para os alunos de primeiro ano e eu senti uma dificuldade dos alunos de primeiro ano de entender coisa de informática básica, sabe? Eles não entendem muito bem o que é pasta de computador, o que é arquivo zip. Muita gente nem tinha ouvido falar de arquivo zip. E às vezes tem dificuldade até para usar o mouse. Porque eles vêm de uma geração, eles são nativos digitais, mas eles são nativos nos smartphones, nos devices que são portáteis. Então eles têm uma dificuldade muito grande com esses equipamentos de escritório. Agora, quando a gente está falando de inteligência artificial, eu acho que está todo mundo meio que no mesmo nível, né? Está todo mundo aprendendo. E o importante é a gente ter um letramento sobre o funcionamento dessa inteligência artificial. Entender que esses modelos de linguagem, o que eles têm é uma representação da distribuição das palavras. Ele não tem um conhecimento curado sobre a realidade, que passou por uma curadoria. Não, ele devorou uma quantidade de livros, coisas que estavam escritas na internet, artigos científicos, e a partir disso aprendeu a relação entre as coisas. Então ele pode estar falando coisas que são erradas também. Não é um oráculo. É importante saber entender como funciona isso para tirar o melhor proveito, né? Aí, pegando a sua pergunta, né, sobre a saída, eu acho que é super importante, né? Precisa ter avaliações, e eu acho que os painéis à tarde vão mostrar exatamente isso, né? Sobre a importância de você ter um pipeline adequado, tanto do treinamento, isso, que você pode avaliar. O que se costuma fazer, na verdade, é você treinar esse modelo, criar o seu pipeline, e aí você faz algum processo de avaliação para ver como esse modelo tem, qual que é o desempenho dele dentro do seu negócio.
Porque, no fim, se você tiver que aprovar tudo, e a gente estiver falando, sei lá, de uma empresa que tem, sei lá, 300 mil processos por dia, acaba sendo, às vezes, inviável tecnicamente. Então, o que se tenta fazer é ter uma avaliação melhor do modelo antes de colocar em produção, né? É um desafio, eu entendo. Eu entendo que é o controle... Uhum. De avião. Não, concordo. E aí você vai ter, acho que, níveis de maturidade e níveis também de risco da operação que você está fazendo. Então, hoje, as boas práticas, por exemplo, de sistema de diagnóstico médico, por exemplo, é que a palavra final é do médico, né? Os sistemas diagnósticos, eles auxiliam, eles trazem evidências, eles trazem sugestões, mas é o médico que toma a decisão, né? Então, nesse caso, sim. Mas, por exemplo, num sistema de atendimento, como esse do chatbot, o que é uma prática de mercado é você fazer uma grande avaliação do desempenho do modelo e falar, ele acerta 97% das vezes. Então, vamos colocar? Vamos. Só que vai ter 3% que vai errar, né? E aí, como é que fica? É um trade-off também que tem que se pensar, né? É o que aconteceu agora recentemente. O Google colocou no buscador a IA. Então, você faz a busca, ele não traz mais os links, ele já cria um texto resumindo aquilo. E na primeira semana foi só tragédia. Assim, da IA falando, você tem que comer pedra, uma pedra por dia, tá, pessoal? O Google, uma pedra por dia. Ou uma outra pessoa falou, eu queria fazer uma pizza, mas o queijo fica muito deslizando. Como é que faz pro queijo não deslizar? O Google, mete cola. Tão simples, né? Então tem esse desafio exato, né? E a sua pergunta, perdão? Tá, eu acho que hoje criar um modelo novo, ninguém está criando um modelo novo, né? Porque assim, existem tantos modelos que são de código aberto, que foram... Porque assim, para você criar um modelo do zero, você vai precisar de uma capacidade computacional absurda, né? O que existem são modelos menores, que são de código aberto, que você pode pegar e aí utilizar seus dados para fazer um refinamento, né? O fine tuning que a gente chama. Então vai depender muito da estratégia da organização. São uma série de fatores, depende da estratégia da organização, depende da quantidade de dados que você tem, depende qual que é seu objetivo e depende o seu orçamento, né? Porque às vezes também você não precisa de um modelo muito grande para resolver uma coisa muito pequena. E às vezes você tem um problema complexo que aí sim você vai depender de um modelo muito grande porque ele vai entender melhor a linguagem, né? Então essa é encontrar um equilíbrio. Matar a formiga. Reinventar a roda nem sempre. Então assim, hoje tem uma gama de modelos abertos que vocês conseguem utilizar também. Tá, ok. Agora a gente vai mais uma pergunta ali, tem 3 pelo YouTube e aí a gente encerra. Por favor, faz sua pergunta. Diogo, muito bom dia. Wesley Aragão, da V4 Company. E eu fiquei curioso sobre quando você falou que a percepção entre o estudo do Goldman Sachs, a América Latina está em último lugar. Eu queria que você desse um pouco dessa tua percepção, quais são os pontos relevantes que a gente precisa melhorar, e até falando de maneira plausível, se esse número você enxerga como, desse estudo, se ele realmente tem fundamento, se é um pouco mais, um pouco menos, desse crescimento em PIB, não é isso? O impacto da IA generativa. Tá. Então vamos lá. Dentro do estudo eles levam em consideração vários critérios. Tanto o processo de pesquisa e desenvolvimento, quanto a infraestrutura nacional, quanto a estratégia de adoção, né? Então, no caso, a América Latina, ela tem que desenvolver algum projeto de adoção também da inteligência artificial, e não só da pesquisa e desenvolvimento. E eles levavam também em consideração, em vários outros estudos também, as estratégias das regiões, né? Então eles pegavam vários países, os principais e tal, e naquele momento, por exemplo, o Brasil nem tinha uma... Aliás, tinha, que era a EBIA, né, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, mas era quase que uma carta de recomendações, assim, porque falava, a gente gostaria de fazer isso, a gente gostaria de fazer aquilo, mas não tinha uma meta, não tinha quem ia fazer, não tinha orçamento, né? Então, o que eu vejo, e aí eu fiquei, assim, positivamente impactado com o PBIA, que foi lançado agora em terça-feira passada, né, há uma semana, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, são 88 páginas, você tem ações imediatas, tem ações estruturantes. O ponto é que é um desafio muito grande. Acho que para qualquer região do mundo, porque
esse tipo de tecnologia, ela demanda, né, uma capacidade de organização de projeto e organização de recursos que é difícil, né? Então, se você pegar, por exemplo, as grandes empresas, elas são americanas e elas concentram isso. Isso é um desafio até para as universidades americanas, né? Então, existe um projeto de lei nos Estados Unidos chamado Create AI Act, que é um projeto de lei que vai tentar criar uma infraestrutura computacional para as universidades. Porque olha o que está acontecendo. Pela primeira vez na história da humanidade, as universidades não têm capacidade de gerar conhecimento a nível do que 3 empresas geram. Antes, sempre foi o inverso, né? As inovações, as criações surgiam dos laboratórios das universidades, às vezes, obviamente, não que tudo era na universidade, né? Mas boa parte, e com a inteligência artificial isso está totalmente invertido. Porque as universidades elas não têm a infraestrutura necessária para treinar esses modelos. E aí, nesse projeto de lei, o que se argumenta é que, mesmo as universidades de ponta, tipo MIT, Stanford, Harvard, Caltech, enfim, elas estão dependentes da Big Tech, porque elas precisam fazer parcerias com Google, com Microsoft, para ter acesso a GPUs para treinar e desenvolver pesquisa. E isso pode estar levando a uma concentração maior ainda nas mãos das Big Techs, né? Então é um desafio grande. Então, para o Brasil, foi feita uma pesquisa recente que não tem nenhuma infraestrutura no Brasil que consiga rodar o GPT-4, por exemplo. Né, acho que o maior supercomputador que tinha, sem ser o Santos Dumont, mas o Santos Dumont já está meio né, obsoleto, tanto que ele vai passar agora por uma renovação com o PBIA, era um computador da Petrobras, se não me engano. Né, e também não tem uma capacidade para isso. Então tem esse desafio tanto de infraestrutura, né, quanto do processo de adoção também da inteligência artificial. Obrigada, Diogo. Eu sei que tem mais uma pessoa ali, eu vou juntar aqui rápido. Tá. Parte você já respondeu, mas eu tenho que prestigiar o pessoal do YouTube também, né? Bom, por onde começar a aprender as ferramentas de AI? Como a AI enfrenta a ética? Pois se o uso for para o lado negativo pode ser prejudicial. O que o Brasil poderia aprender com outros países com relação a AI na educação básica? Qual a sua opinião sobre o uso da Landmark nas AIs, como a OpenAI anunciou recentemente? E mais a última pergunta lá, que aí eu acho que dá para você fazer um apanhado, você tem 2 minutos para responder tudo isso. Eu sou legal. Vou fazer igual o ChatGPT, vou ler tudo isso, gerar uma pergunta nova e responder uma outra coisa. Por favor. Pode. Olá, Diogo. Obrigado pela tua palestra. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Moisés Marinho, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enquanto professor, né, de professor para professor, você falou o quanto, né, a academia está sendo influenciada, né, por isso, né? Eu tenho tido por hábito atualmente não receber mais trabalhos digitalizados, né? Porque mesmo que eles busquem lá no chat, eles vão ter que escrever, e tem que ler aquilo tudo, enfim. Como a gente, no nosso dia a dia, enquanto professor, como a gente, com isso, né? Que está entrando dentro das nossas salas de aula e está influenciando pesada o que a gente se propôs a fazer, que é ensinar. Só Maravilha. isso. Vou pegar com essa frase, então, com essa pergunta, porque é uma pergunta que também me toca. Acho que a gente vem tentando refletir sobre isso desde o lançamento do ChatGPT. Eu acho que também muda um pouco do paradigma, né, do que a gente pensa como educação e tentar encontrar as melhores formas de adotar a inteligência artificial dentro da sala de aula, né? Porque muita gente fala, não, no começo do ano passado, acho que foi a época que eu dei mais entrevistas na minha vida, porque foi quando a cidade de Nova York proibiu o ChatGPT nas escolas, tal, e todo mundo falou, e aí, tem que proibir ou não no Brasil, tal, não sei o que lá. E eu acho que a proibição não é o caminho, porque eles vão acabar usando de qualquer forma, e também
é muito desafiante e desafiador, no caso, entender como a gente faz um uso mais saudável dentro do nosso processo pedagógico. Tem um material que é muito bom, que é um guia de IA na educação da Unesco, que foi lançado ano passado. Então, eles criaram vários casos de uso, falando, ó, a IA pode ser adotada na educação com esses casos de uso aqui, ela pode desempenhar esses papéis aqui. É um guia que eu acho bastante, ele é bem simplificado, mas ele é bastante profundo no que ele se propõe a fazer. É bem legal, vale a pena utilizar. O desafio é como fazer isso, porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem um desafio hoje, como sociedade, como humanidade, que apareceu um treco que domina a linguagem também. E cria conteúdo, e gera respostas, e isso acaba se confundindo na nossa própria existência. E na semana passada saiu um estudo muito legal de Harvard e MIT, que eles adotaram inteligência artificial generativa, né, o ChatGPT, dentro do processo de ensino. E aí qual que era o desafio? Eles falaram, ó, a gente vai ter uma turma e a gente vai ensinar uma linguagem de programação que eles nunca viram. No caso era o Fortran. E eles dividiram a turma entre três principais grupos, né? Um que podia usar o ChatGPT à vontade, como quisesse. Um outro grupo que poderia utilizar o ChatGPT, mas usando algumas instruções específicas que os professores passavam. E depois uma turma que não podia usar o ChatGPT. Então eles fizeram esse experimento, é um artigo que saiu semana passada, assim, super fresquinho. E o resultado, né? Então, no final desse processo, os alunos que podiam usar o ChatGPT livremente foram os que tiveram o melhor resultado na execução do projeto, né? Só que eles fizeram uma avaliação depois de 2 semanas, para ver a retenção do conhecimento. E aí o que eles viram? Que os alunos que usaram o ChatGPT, eles não aprenderam nada. Zero, assim. Foi um desempenho tenebroso no processo de avaliação. Então, tem esse desafio até de como equalizar o uso da IA, né? Eu tinha um slide aqui, que é assim, a gente só não pode ser preguiçoso, né? Porque senão a gente vai se perder. O SESC, né, que também faz parte do Sistema S, tem a revista E, acho que é SESC São Paulo, no caso. E aí esse mês de agosto, a edição é sobre inteligência artificial, e aí eles me convidaram para escrever um artigo sobre criatividade humana e inteligência artificial, né, essa dualidade. E aí meu artigo, né, ele chama até coautoria com a máquina versus preguiça humana. Porque é isso que a gente tem como desafio agora, é o que a gente quer entregar para a máquina e o que a gente quer se desenvolver, porque ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento. E aí eu trago um exemplo pessoal meu. Né? Então eu trabalho bastante com escrita, tenho que criar textos acadêmicos ou textos jornalísticos e tal. E muitas vezes assim, eu escrevo um artigo, um parágrafo e falo, nossa, tá da hora, hein? Aí eu escrevo o segundo e falo, meu, eu sou escritor. Aí chega no terceiro e fala, nossa, ficou terrível, nem eu estou entendendo, e você tenta reescrever e não vai. Então qual que é a minha estratégia? Né? Eu pego esse terceiro parágrafo que ficou ruim, entrego para a inteligência artificial, e falo, ó, me dê 3 alternativas para melhorar esse texto. E ele gera 3 alternativas. Eu leio as 3 alternativas e falo, se eu mudar essa preposição, se eu inverter isso, fica melhor. Então, eu crio a minha própria solução. Então, eu acho que eu venho me desenvolvendo minha habilidade muito grande. Né? Assim, um potencial grande, porque eu estou aprendendo com um coautor ali, um amiguinho que me auxilia nesse processo. Só que, assim, tem que ter senso crítico para isso. Às vezes as pessoas estão na correria e elas vão pegar o que vier da máquina. Aliás, não vão nem escrever, né? Já vão pedir para o ChatGPT. É só lá o LinkedIn, né? A quantidade de texto que é criado por ChatGPT no LinkedIn está assustador. Então é o desafio que a gente tem, né? Que é justamente traçar esse limiar. E isso tem um impacto tanto cognitivo para o desenvolvimento humano, quanto também até uma questão legal e ética. Porque a gente fala, por exemplo, de direitos autorais. Né, onde existe uma coautoria com a máquina, porque uma coisa é... Eu tenho mais 1 minuto? Ela está me olhando feio, gente. Nem minuto. Não, só para trazer um exemplo,
de uma escritora japonesa que ganhou um prêmio esse ano, literário, né, com o melhor livro de ficção no Japão. E na hora que ela foi receber o prêmio, ela falou: eu usei o ChatGPT dentro do meu processo de escrita. Só que ela usava para isso, né? Ela conversava com a inteligência artificial para ter ideias, ela não pegava coisa pronta e colava. Agora, se você for entrar no site da Amazon hoje, vocês vão ver a quantidade absurda de livros gerados por inteligência artificial, sabe? Que são conteúdos que são medíocres. Isso pode levar até a um processo de um encolhimento cultural nosso, né? Então é um desafio que a gente tem como sociedade mesmo, de como se organizar em relação a tudo isso. Então, e aí o processo educacional faz todo sentido nisso que você colocou, né? Acho que não tem nenhum lugar do mundo que se adequou a isso ainda, está todo mundo experimentando. Então esse estudo, tanto feito em Harvard quanto no MIT, mostra que até mesmo as universidades, né, que estão em lugares desenvolvidos, considerado uma das melhores do mundo, tem essa dificuldade de como se encontrar, né? Uma estratégia que eu adotei no semestre passado foi, você pode até usar o ChatGPT, mas você tem que justificar como que você usou e como você avaliou a resposta da máquina, sabe? Então, não, eles era meio que quase que obrigatório usar, mas eles tinham que avaliar o resultado, entendeu? Porque aí eles teriam que buscar outra fonte, aí você vai desenvolvendo senso crítico, pensamento crítico sobre aquele conteúdo. Mas é um desafio enorme, assim, acho que muda esses paradigmas, né? A educação é um paradigma que vai mudar. Mas pode trazer benefícios, inclusive para a personalização da educação também. Já percebe, você diz, eles te dão uma resposta e você fala: não, você não está usando autores dessa maneira. Aí responde, a máquina responde imediatamente o programa: é verdade, você tem razão. Aí dá uma resposta mais aperfeiçoada. Você torna a falar: está muito imperfeita, não estou concordando com o que está sendo dito. Eles voltam com uma nova bibliografia e diz: está certo, e vai atualizando. Então, o que eu estou te perguntando é o seguinte: já há muita possibilidade de interação humana-inteligência artificial. Nós, humanos, ainda que não estamos usando isso, estamos mais na linha preguiçosa ou conformada de achar que tem respostas prontas. De certa maneira, respondendo já, repetindo o que a maioria dos professores fazem na sala de aula. Manda os alunos lerem uma porção de coisa e eles fazem colagens. A inteligência artificial faz isso melhor. Talvez esse vício é que esteja sendo repetido. Eliane, muito obrigado pela sua contribuição. Exato. Diogo, acabou o seu tempo. Valeu, gente. Obrigado. Ano que vem, na próxima edição, você vai ter a manhã inteira.